Um estudo que diz que após 3 meses de ter contraído a doença, o índice de anticorpos do nosso corpo está caindo? O que isso quer dizer? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Galera, saiu recentemente um estudo feito por um grupo de pesquisadores, onde eles analisaram o que acontecia com a quantidade de anticorpos presente no nosso organismo depois de você ter contraído a doença da Covid-19. E eles perceberam que a maior parte das pessoas assintomáticas, são pessoas que contraíram a doença e não tiveram os sintomas, começaram a ter uma redução significativa na quantidade de anticorpos presente no organismo. O que pode indicar duas coisas. O que pode estar indicando que essas pessoas que contraíram a doença e não apresentaram sintomas venham a ter a possibilidade de contrair essa doença novamente no futuro. Porque se a quantidade de anticorpos no organismo dela está diminuindo, pode-se chegar a um nível tão baixo que nós venhamos que essas pessoas venham a ter novamente os sintomas da doença, venham a contrair novamente a doença. Isso é uma preocupação que nós precisamos ter, porque a gente não sabe exatamente se a Covid-19 ela é uma doença que nós podemos pegar mais de uma vez ao longo da vida. Existem várias doenças em que isso acontece. Existem doenças como resfriado, gripe, que a gente pega, durante um tempo a gente está protegido, mas após esse intervalo de tempo a nossa proteção acaba e a gente acaba podendo adquirir essa doença de novo. Afinal de contas, eu tenho certeza que você já pegou gripe e resfriado mais de uma vez ao longo de sua vida. E talvez você tenha contraído com o mesmo vírus, talvez tenha sido a mesma infecção, a mesma origem de infecção, só que porque o seu corpo diminuiu a taxa de imunidade, a quantidade de anticorpos, você pode contrair novamente a doença. Pode ser também que o nosso corpo está criando uma proteção não presente na nossa corrente sanguínea, mas dentro da nossa célula. E essa proteção dentro da nossa célula pode impedir que o vírus, mesmo ele sendo entrando no nosso corpo, ele pode não ser capaz de se instalar na nossa célula e, consequentemente, manifestar a doença. Ou seja, pode ser que a gente venha a contrair o vírus, mas não contraia a doença. Isso é uma possibilidade também. Agora, a gente ainda não sabe exatamente. O problema é que, se esses anticorpos que o nosso corpo vai produzir, está produzindo, forem protetores, eles precisariam ser protetores não só para nós, mas para todo mundo. Como assim, Carlos? É bem simples. Se nosso corpo produz anticorpos para atacar a doença que está dentro do nosso corpo, mas ela permite que o nosso corpo pegue a doença, pegue o vírus, a doença não, ele permite que pegue o vírus e ele permite que nós espalhemos o vírus, nós ainda estaríamos proliferando a doença. Não estaríamos ficando doente, mas estaríamos proliferando a doença. Então, quando nós temos um nível de anticorpos que só serve para proteção nossa, nós não somos capazes de impedir o avanço da doença. Consequentemente, a ideia de imunização de massa, de imunização, como algumas pessoas usam a terminologia imunização de rebanho, é uma ideia que pode não ser possível por causa desse problema, né? Pode ser que um dia nós não venhamos a ter a imunização de rebanho, porque essa doença pode ainda ser contraída por nós, ou às vezes nem manifestar o sintoma, mas podendo transmitir a doença para outras pessoas. Isso é algo a ser estudado. Nós sabemos exatamente o que vai acontecer? Ainda não. E por que nós não sabemos exatamente o que vai acontecer? Por uma razão muito simples, a doença é muito nova. Nós estamos analisando há mais ou menos 6 meses o que acontece com pessoas que são infectadas com a doença. A gente tem aí a primeira infecção por volta de dezembro do ano passado, né? Talvez um pouquinho antes disso, mas a gente não tem certeza. Mas essas pessoas que estão sendo acompanhadas, a gente quer saber o que vai acontecer com elas no futuro. Por isso que é necessário fazer um estudo, não só para combater a doença, mas também para saber o que acontece com alguém que se recuperou, principalmente nesse caso desse estudo, com assintomáticos, que são pessoas que contraíram o vírus, mas não manifestaram os sintomas. A gente ainda não entende por que existem esses assintomáticos, a gente ainda não entende por que esses assintomáticos têm esse tipo de comportamento, e é algo que é muito difícil de fazer. Por quê?
Porque é muito difícil você pegar esses assintomáticos. Eles não têm sintomas. Como é que eu descubro no momento que a pessoa contraiu a doença? É somente se eu estiver monitorando todas as pessoas que contraíram. Se eu tiver um controle total de todas as pessoas que contraíram a Covid-19 e for a casa ao redor de todas as pessoas, procurar todos os contatos, talvez eu descubra alguns assintomáticos. E foi o que aconteceu com esse grupo de 37 pessoas. Mas a gente precisa ainda acompanhar e verificar se essas pessoas, após terem contraído a doença e não terem manifestado os sintomas, ou melhor, após ter contraído o vírus e não terem manifestado os sintomas, vão estar imunizadas ao longo do tempo ou não. E mais, o que acontece com quem já contraiu, já manifestou os sintomas? Será que eles estão protegidos para sempre do vírus? Isso é uma coisa que nós vamos só saber a resposta com o passar do tempo. Infelizmente, é impossível responder. Alguns casos nós temos na história, na literatura, de pessoas que contraem alguns tipos de vírus e permanecem imunes ao longo de grandes períodos de tempo. Outros casos, essa imunização acontece por algum tempo. O que vai acontecer, só o tempo nos dirá. Se você gostou do vídeo, não se esquece, curta, inscreva, compartilha e comenta aí, o que você acha? Você acha que nós estaremos ou não estaremos protegidos da doença? Você acredita que a vacina vai ser eficaz? Nós vamos ter vacina ano que vem, esse ano? Comenta aí, coloca a sua opinião, vai ser bem legal ouvir o seu pensamento, o que você acha a respeito do assunto. Agradeço a você, nos siga nas nossas redes sociais e eu vejo você na próxima. Valeu!